Oi, você está no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. Hoje vamos falar de uma vergonha nossa, como nação, sobre as décadas de colonização e exploração de sujeitos de origem africana aqui no Brasil. Esse é um aviso de que o episódio contém relatos e cenas violentas sobre a escravização de mulheres negras que serviram as famílias da aristocracia imperial como amas de leite. Minha filha não tem juízo. Meu Deus do céu, imagine viajar sozinha. A Virgem está com ela, senhora. Não vai acontecer nada de mal para nossa menina. Pá, Senhora? ela falou de você em todas as cartas que escreveu em todos esses anos. Eu sei, senhora. Eu sei. E por isso... A condição das amas de leite deixou marcas profundas na história da nossa sociedade. Esse passado, que vem lá do século XVIII, está refletido nas babás contemporâneas, em sua grande maioria, mulheres, pobres e negras. Para fazer uma leitura coerente do presente, é preciso dar uns passos atrás e olhar bem para o passado. Por isso, a gente assistiu a alguns capítulos da novela Sinhá Moça, produzida pela Globo em 1986, de onde a gente tirou esse trecho da conversa entre a Sinhá, a mulher branca da Casa Grande, e a Bá, a ama de leite da família. Até a metade do século XIX, as amas de leite eram figuras bem vistas dentro das famílias da aristocracia imperial. Elas eram responsáveis pelo aleitamento e pelos cuidados das crianças da Casa Grande. Isso começa a mudar junto com as aspirações de independência, quando os paradigmas sobre progresso redefiniram os papéis de gênero, raça e classe dentro da sociedade brasileira. Os discursos médicos-científicos, aos poucos, começaram a questionar a qualidade do aleitamento feito pela mulher negra. Mas não só isso. Era um momento em que a elite intelectual brasileira projetava uma nação em que mães biológicas deveriam assumir para si o aleitamento. Naquela vibe de que amamentar é um ato instintivo e natural. Naquele momento, amamentar não tinha nada a ver com um direito, mas com uma obrigação social da mulher. Amamentar é um direito básico, meu e da criança, né? Da pessoa que amamenta e da criança. Hoje, a gente sabe que o leite materno é importante e suficiente para nutrir a criança nos primeiros anos de vida, que é o alimento mais adequado para prevenir doenças e para fortalecer os laços entre mãe e filho. Mas nem sempre foi assim. Conversamos com a Tiacuã Fazendeiro. Ela é médica, pediatra e co-criadora do projeto Ibaiá, Amamentação Negra. A gente quis refletir com ela sobre essa herança escravocrata e sobre as assimetrias que estão em jogo quando a gente fala de direitos. No fim das contas, o fio que conecta os vínculos da sociedade imperial é o mesmo que tece até hoje as relações patronais e precarizadas que avançam sobre as mulheres negras. A quantidade de trabalhadores domésticos que existem no Brasil tem muito a ver com o nosso histórico escravocrata. E isso vai ter a ver com as babás, vai ter a ver com o cuidador de idoso, vai ter a ver com quem faz faxina. É um resgate histórico para a gente compreender por que as tarefas de cuidado pesam sempre sobre os mesmos corpos. Também tem algum tempo que o Joio vem se perguntando quando foi que o aleitamento materno virou um direito e em que contexto ganhou contornos de lei. E como a gente é fominha, não podia deixar de olhar para os discursos médicos da época. Eu sou a Bela Reis, jornalista, podcaster e mãe do Martin. E hoje eu tô aqui no Prato Cheio para narrar o primeiro de 2 episódios sobre as fronteiras do aleitamento. Como eu vim parar aqui? Bom, eu amamento meu filho há 3 anos. Vencer a cultura do desmame é tão difícil que, sem planejar, a gente acaba virando também ativista pela amamentação. É complexo, é exaustivo, é uma delícia, é lindo, é uma sobrecarga imensa. Mas antes de tudo isso, deveria ser só um direito. Pleno, acessível. Deveria, né? Bom, bora lá que a gente tem um bocado de caminho para percorrer. Capítulo 1. Uma porção de história. Essas pessoas são muito mal remuneradas.
a relação de trabalho, né? Que às vezes é uma trabalhadora que acaba morando junto com a família e está submetida a diversas situações humilhantes e degradantes, a coisa de não poder comer a mesma comida da família, não poder usar o mesmo banheiro, e tem relatos, né, de hoje, de ontem, não é algo que ficou para trás. A tia Kwan tá falando de uma babá que pode estar no apartamento do seu lado, se não tiver dentro da sua própria casa ou no seu núcleo familiar. Mas essa descrição também podia ser da situação das mulheres negras no Brasil colônia, e no Império, e no início do período republicano. Do ponto de vista jurídico, o direito ao aleitamento materno é uma conquista muito, muito recente, que veio com a Constituição de 88. Até aí, a história sobre quem dava o peito é muito marcada pela presença das amas. As mulheres da aristocracia brasileira eram muito influenciadas pelos costumes europeus e não viam motivos para dar de mamar. Não era uma tarefa digna a uma dama. Elas achavam que a amamentação prejudicaria o seu bem-estar físico, além de alterar a aparência dos seios. Lá na Europa, dar o peito era um trabalho realizado por mulheres brancas livres, para complementar a renda. Em alguns casos, eram contratadas através de agências. Quem deu um panorama para a gente sobre essa situação foi a Caroline Carula. Ela é historiadora e professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. A mãe enviava o bebezinho para a casa da ama e ele era amamentado e ficava vivendo lá. Aí a mãe ia, visitava o bebê e voltava ali de tanto em tanto tempo, enfim. Então eram mulheres livres, mulheres brancas, não estou falando de uma sociedade racializada europeia daquele período, né? Diferente do que vai ocorrer aqui no Brasil e em outras partes de sociedades escravistas que tivemos aqui na América. Pegar Cuba, Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, sobretudo, né? Que era escravista, e o caso do Brasil, onde, pela própria existência da escravidão ali, esse tipo de atividade passou a ser desempenhado por mulheres escravizadas. Essa diferença entre o Brasil e os países europeus é importante para marcar uma condição específica que a gente tinha aqui. Nosso país foi o último no mundo a abolir a escravização. E isso a gente pode pensar dentro de escravidão como se constitui uma forma a mais de você explorar o trabalho escravo, na medida em que você tem ali uma comoditização, vamos dizer assim, do leite. Uma exploração a mais marcada pelo corpo feminino, que acabou de dar à luz. Na metade do século XIX, o Rio de Janeiro era o maior centro de escravização da América, que crescia a passos largos, atravessado por várias dinâmicas de prestação de serviços e comércio. O Porto do Rio tinha uma grande importância para escoar as mercadorias que o Brasil produzia naquela época. Era o elo entre a cidade e o resto do mundo. A gente está falando de um momento histórico decisivo, porque a centralidade política e econômica do Nordeste tinha se deslocado para o Rio de Janeiro, que passou a ser a capital do Império. O café é uma boa lupa para entender essa mudança. Entre a década de 1820 e a metade do século, a exportação quase triplicou, ultrapassando a comercialização do açúcar, que até então era o principal produto brasileiro no mercado externo. Era um momento de aprofundamento das relações escravagistas. A condição para o crescimento econômico era a exploração dessas pessoas. Vamos ouvir uma referência no assunto? Pode entrar, Sueli Carneiro. A mulher negra é uma mulher que nunca foi tratada como frágil, né? Ela esteve exposta a todas as formas de opressão durante a escravidão, tanto na condição de escrava, mão de obra, né? Como mão de obra escrava, mas também como objeto sexual à disposição, não é, dos senhores de engenho, não é? Então, à disposição, não é? Disponibilizando, inclusive, o seu leite, né, materno para a proteção dos filhos da casa grande em detrimento dos seus próprios filhos.
A Sueli é um dos principais nomes do feminismo negro no Brasil. E esse trecho que você ouviu é uma fala gravada em 2021 para a Ocupação Sueli Carneiro. A reflexão sobre como as escravizadas eram obrigadas a dispor dos seus corpos, principalmente para as funções de cuidado, é dolorosa e bem contemporânea. As mulheres, no geral, dedicam o dobro do tempo para as funções de cuidado em relação aos homens. A sobrecarga está principalmente no ombro das mulheres pretas e pardas. Metade exercem essas funções. Os dados são do relatório Esgotadas, do laboratório Think Olga, que realizou entrevistas com mais de 1.000 mulheres de todas as regiões do Brasil em maio de 2023. Mas no final de 2022, a gente já abordava esse assunto lá no episódio Cuidado ou Exploração? Quem cozinha no Natal? Bora para mais um pouco de radionovela? Mãe, por favor. Eu, se pudesse, se eu tivesse autoridade para isso, eu libertaria todos eles, a começar pela Bá e pelo Sebastião. A Bá não é mais escrava, ela está livre. Pois é, e continua trabalhando aqui na casa como uma escrava, se desdobrando em dedicação, amor, carinho, como sempre. Mamãe, será que a senhora não percebe a alma nobre dessa gente? Eles são dóceis, são afáveis, não são bichos, mamãe. Eu sei, filhinha, eu sei. Mas é que o teu pai... O meu pai devia se lembrar que lá embaixo na cozinha agora, preparando o nosso jantar, está uma negra, cujo filho ele vendeu tão logo veio à luz. E que, no entanto, quando foi chamada para dentro dessa casa para me alimentar porque a senhora não tinha leite, ela veio e me ofereceu o seio e me salvou a vida, mamãe. Mamãe, e ela nunca se queixou de nada. A Bá nunca fez nenhuma queixa. Nunca falou nesse filho que ela mal conheceu. Talvez por consideração, para não me magoar, não sei. Por favor, não me faça lembrar isso agora. Então, por favor, não me recrimine por me preocupar tanto com eles. São meus irmãos de leite. Mona, irmão de leite? Então tá. Bom, a gente quis reproduzir essa cena porque ela é muito emblemática. É importante perceber que assim a moça, filha do barão que foi amamentada e cuidada pela ama, menciona o filho da ama de leite, que foi vendido assim que nasceu. É o que a Sueli Carneiro falou sobre as mulheres escravizadas serem obrigadas a deixar seus bebês para se dedicar aos filhos da casa grande. A gente não pode esquecer que para ter leite para amamentar as crianças brancas, essas mulheres negras precisariam antes ter dado à luz. Mas quando elas eram vendidas ou alugadas como amas, era raro que o bebê fosse junto. O que acontecia com essas crianças negras era uma violência que caracterizava o negócio. As pesquisas historiográficas mostram que a maioria delas já nasciam com esse destino. Eram separadas das suas mães e abandonadas. Em alguns casos, essas crianças podiam ficar sob os cuidados de mulheres escravizadas mais velhas na fazenda de onde a ama saiu. Iam ser introduzidos alimentos antes da fase própria. Então, papinhas, água com miolo de pão, você já ia ter, e que era extremamente prejudicial, que poderia causar, além de doenças, a própria morte do bebê, né? Em outros casos, essas crianças, esses bebês poderiam ficar, às vezes, a cargo de crianças um pouco maiores. Os cenários são vários. É difícil de ouvir, mas vamos lá. Porque é com esse resgate que a gente consegue compreender melhor as diferenças de olhares que se tinham sobre as crianças brancas e sobre as crianças negras, que desde sempre têm suas vidas abreviadas. E esse bebezinho poderia ser abandonado pelo próprio senhor, já sabendo em que, por exemplo, que ele poderia vir a falecer, ou pós 1871, quando eu tenho a lei do ventre livre, que diz que os filhos das escravizadas são livres. Então, qual é o interesse daquele senhor ficar? Então, acabava ocorrendo o abandono desses bebês na Casa dos Expostos ou Roda dos Expostos, que era um local, uma instituição que vinha também de uma tradição ibérica. Vamos tentar visualizar esse objeto? A Roda dos Expostos, também chamada de Roda dos Rejeitados, era uma estrutura giratória em forma de tambor, embutida numa parede,
construída de forma que aquele que abandonava a criança não fosse visto pela pessoa que a recebia. Normalmente, a roda ficava sob a gerência da igreja ou de um hospital vinculado a ela. As amas de leite escravizadas, inclusive, trabalhavam nesses lugares. É só uma parte dessa história que é oculta para muita gente, inclusive para nós aqui no Joio. A Brenda Vidal, uma das responsáveis pela pesquisa desse episódio, correu atrás de entender os porquês dessa lacuna e foi procurar no site do Memorial de Pediatria Brasileira algum registro oficial e dados sobre essas crianças. Mas não há nenhuma menção às amas de leite nesse memorial. Elas não são documentadas, retratadas, não há uma reflexão sobre isso. E também não tem nenhum recorte assim, racial sobre as crianças que eram deixadas nessa roda dos enjeitados. O site do Memorial diz o seguinte: no Brasil havia 5 rodas, sendo as da Santa Casa de Misericórdia as mais antigas. Tinha uma em Salvador, no Rio de Janeiro e no Recife, todas fundadas ainda no século XVIII. O site também diz que só na roda do Rio de Janeiro foram entregues mais de 47 mil crianças entre 1738 e 1888. Os dados não mencionam a fonte e nem o número de crianças entregues nas outras rodas. Mas a pergunta que fica ecoando é: que cor de pele tinham essas crianças? Acho que uma coisa muito importante, né, dessa questão é entender o quanto que, nesse momento, os pediatras, os médicos sanitaristas estavam preocupados com, né, diminuir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das pessoas e das crianças, mas sempre das crianças brancas, das pessoas brancas. Essa é a Milena Mello, também pesquisadora do episódio. Então, não havia uma preocupação com a infância negra. Até porque o sujeito negro nessa fase não era sujeito, né? Era propriedade. Então, as crianças seguiam nessa lógica. O roteiro de Sim a Moça também ajuda a entender outro ponto sobre o trabalho das amas de leite, que envolvia as tarefas domésticas como passar e cozinhar. As amas eram máquinas avaliadas e vendidas de acordo com o que podiam produzir. O valor cobrado pelo aluguel estava relacionado às demais atividades que elas davam conta de executar, às condições de saúde, à idade e a outras variáveis relacionadas ao serviço originalmente contratado. Os jornais da época circulavam dezenas de anúncios de aluguel de amas. O pesquisador Luiz Carlos Nunes Martins fez um levantamento dessas ofertas no período entre 1850 e 1872. Ele concluiu que a maioria tratava da locação das escravizadas. Isso acontecia porque os preços altos cobrados pelos serviços de uma ama faziam com que a venda fosse um acontecimento raro. O Luiz é autor da dissertação No Seio do Debate: Amas de Leite, Civilização e Saber Médico no Rio de Janeiro. Tem alguns termos que eram sempre usados nos anúncios para expressar uma ideia de pureza. Preta da roça, chegada há pouco da roça, ou de profissão de roça. Eram sinais de que a saúde e a integridade dessa mulher não tinham sido afetadas pela vida urbana. Além disso, o tamanho do seio, a forma do bico, as gengivas, a robustez do corpo e até o tipo de cabelo eram características que uma boa ama precisaria apresentar. E são muito parecidos esses tipos de qualidades quando eu pego anúncios, pegando aqui em termos de Brasil, né? Quando eu pego anúncios no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, Juiz de Fora, e quando eu pego anúncios em outros espaços, são mesmos tipos de qualidades e atributos que aparecem em várias partes. O sistema de amas de leite é bem anterior ao nascimento da imprensa no Brasil. Mesmo assim, os jornais são uma fonte importante para observarmos essa dinâmica do mercado. Olha só esse anúncio do dia 15 de março de 1850 do Diário do Rio de Janeiro. Aluga-se uma escrava para ama de leite, chegada ontem da roça. Sabe tratar de crianças e muito carinhosa. O leite tem 22 dias.
na rua Lapa do Desterro, número 16. Então, esses atributos que aparecem, que diziam respeito a ser saudável, a ser carinhosa, a já ter tido outros filhos, são muito recorrentes quando a gente compara esses anúncios, tanto de quem procura, porque eram as qualidades desejadas, quanto de quem está ofertando, na medida em que a pessoa já tem um mercado estabelecido, ela vai colocar ali determinadas qualidades que ela sabe que vai chamar a atenção no anúncio, né? É importante dizer que, mesmo com os primeiros movimentos abolicionistas a partir da segunda metade do século, os registros levantados por historiadores indicam que o mercado de amas não foi abalado. A relação íntima com a família é um dos motivos levantados para justificar a liberdade adquirida por algumas escravizadas que permaneceram na condição de exploração, como indica o caso da Bá, na cena que ouvimos de Sim a Moça. O laço entre a criança branca e a ama de leite negra era difícil de ser interrompido de uma hora para outra. Eu só consigo lembrar de Histórias Cruzadas, aquele filme, sabe, que narra a vida das empregadas domésticas dos Estados Unidos na década de 60. Isso reforça que a dor da separação entre babás e crianças é um fato que se repete. A cena da Viola Davis se despedindo da menina de quem cuidava fica ecoando aqui. Se você não viu ainda, veja. Vamos deixar aqui na ficha técnica. Oi, pessoal, tudo certo? Aqui é a Natália, da equipe do Prato Cheio. Na semana que vem, eu apresento o segundo episódio dessa série, e se eu fosse vocês, não perderia por nada. Então já segue a gente aqui nas plataformas de áudio e lá nas redes sociais do Joio. E comenta também o que tá achando do episódio. Capítulo 2. O começo do sumiço. Ao mesmo tempo em que a escravização era a base da sociedade aristocrata, o Brasil imperial vivia um estado de euforia inspirado por ideais de progresso e civilização. Tinha no ar aquele cheirinho de independência, sabe? Como a gente mencionou antes, esse momento abriu espaço para contestar a existência das amas. O aleitamento infantil terceirizado começou a ser visto como um problema para o projeto nacional em curso. A medicina, então, passou a disseminar dúvidas quanto ao caráter e à saúde das mulheres escravizadas. Mas não era só isso, não. A própria legitimação e a validação do saber médico-científico estavam em jogo. Até o início do século XIX, os cuidados com a saúde eram atividades compartilhadas por diversos sujeitos. Eram muito mais comuns as terapias de origem africana e indígenas, chás, rezas, ervas, poções, que substituíam as prescrições farmacêuticas nos ambientes privados. Aí é um momento de própria disputa do local, de quem vai ter o direito de fala sobre a cura. Essa é a Caroline Carula de novo. E eu tenho outros agentes de cura como um todo dentro da sociedade ali, que disputavam esses espaços, como, por exemplo, boticários, sangradores, parteiras. Para você ter um marco de quando isso começa a mudar, basta olhar para a data de fundação dos cursos que deram origem às faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, 1808. A produção de teses e livros ajudou os médicos a identificar e combater o que eles consideravam charlatanismo e tradições indesejadas. Nesse período, tanto a medicina como o direito se colocavam como campos de conhecimento que tinham a tarefa de ordenar os problemas do país. Botar o Brasil nos eixos, sabe? Em tese, esses homens brancos eram as autoridades portadoras de um conhecimento para regular tanto a vida privada como a social. Eles passavam, inclusive, a substituir o papel dos padres, que até então tinham uma grande influência nesse lugar do saber. Esses novos profissionais enxergavam o corpo social brasileiro como disforme, porque o espelho deles eram as capitais da Europa. Então, a substituição do aleitamento terceirizado não tem a ver com os direitos da criança e da mãe. Tem a ver com os esforços da elite branca para, entre muitas aspas, civilizar o Brasil. Cabe dar mais um dedo de contexto e dizer que na segunda metade do século XIX, todo um mercado se desenvolveu em torno da criança branca.
Apareciam nas cidades comércios de roupas, calçados, objetos importados, além dos sistemas de ensino para preparar os senhorzinhos para as faculdades e as sinhazinhas para o bom desempenho da vida familiar e social. Então, essa mulher ali que não amamenta, ela não é uma boa mãe de família. Porque uma boa mãe de família, ela tem, o papel da mulher é ser mãe. E daí eles traziam mais discursos, comparando as mulheres com os outros animais, mamíferos, eles amamentam e essas mulheres não. E isso daí vai trazer um prejuízo para o país. Além disso, na interpretação dessa classe médica, a ama representava uma ameaça à integridade das famílias. As próprias circunstâncias em que foram alugadas poderiam ser motivo para que elas manifestassem raiva ou ressentimento contra a família branca. Afinal de contas, a ama era violentamente separada do seu filho, e a classe médica associava também esse trauma à qualidade da composição do leite oferecido à criança branca. A união entre a medicina e o Estado representou uma aproximação interessante, ou interesseira, porque o Império precisava de aliados para o tão sonhado projeto civilizatório. E a medicina precisava de espaços de poder onde pudesse colocar seus argumentos profundamente higienistas e eugênicos em nome do desenvolvimento da nação. Mas a introdução das práticas médicas na sociedade imperial foi realizada de forma gradual e marcada por diversas negociações. Não foi um caminho linear e nem representou uma mudança imediata. No final do século XIX, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo imperial e republicano avaliaram várias propostas para regular o trabalho doméstico. Mas foi a partir de um decreto publicado em 1920 que as amas passaram a ter que fazer exames clínicos e apresentar um atestado médico. Então, eu entendo que essa transição tem a ver com a evolução produtiva do Brasil mesmo, né? Então, o êxodo rural, o aumento da entrada das indústrias, principalmente das indústrias farmacêuticas, e do discurso médico normatizando as nossas vidas. Na conversa com a Tia Kuan, perguntamos por que ela quis se especializar em pediatria e qual o olhar que ela tem sobre a questão do aleitamento materno. Além de ser uma profissional especialista no assunto, a Tia Kuan recentemente se tornou mãe. E durante toda a entrevista, ela estava com o bebê no colo, amamentando. Quando você pega as crianças, você tem uma janela de oportunidade enorme de fazer promoção de saúde, fazer prevenção de doenças e até de contribuir para essa família como um todo, né? Não só para essa criança. Dentro da pediatria foi bem essa trilha de promover saúde, né? Num sentido mais amplo, mais integral e não ficar focado em ficar tampando o buraco das doenças, que é quando a prevenção já falhou. O conhecimento que a gente tem hoje sobre os benefícios do leite materno é fruto de muitas pesquisas. Por isso, a gente precisa enfatizar uma coisa. Esse episódio não tem como fim questionar a ciência em si, mas uma determinada ciência que foi usada para oprimir a maioria da humanidade. Quando a gente olha para essa história do aleitamento no Brasil, fica evidente que a questão do direito se transforma com o tempo. Mesmo com os discursos médicos, as amas assumiram esse papel por mais de um século. Com a independência do país, os paradigmas mudam e a função passa a ser da mãe biológica. Mas ainda assim, mulheres pobres, brancas e negras, ex-escravizadas, continuam a achar um mercado significativo para oferecerem seus serviços como amas. É uma história de vai e vem e de descontinuidades, na qual quem exerce o papel de cuidados somos nós, mulheres negras. Jornal do Brasil, 2 de maio de 1925. Aluga-se uma ama de leite, de cor e muito forte, levando uma criança de 4 meses, à rua Doutor Pereira de Araújo, número 63, Casa 4. 1º de maio de 1945. Precisa-se de uma ama de leite sadio e que possa se mandar examinar, a fim de dar leite a uma criança. Jornal do Brasil, 1º de maio de 1955. Babá. Precisa-se com referências. Branca e boa aparência.
pode ser portuguesa para criança de trato. 3 de março de 1985. A babá arrumadeira para 2 crianças, 4 e 6 anos. Folga de 15 em 15 dias, salário 250 mil cruzeiros. Avenida Vieira Souto, 344, Ipanema. Você reparou na data desses anúncios? Esse já não era o Brasil da independência nem da abolição recente. O último anúncio não tem nem 40 anos de idade. Nesse momento, vale refletir de novo sobre os porquês desse episódio. Lá no começo, eu disse que a gente tinha algumas perguntas em mente. Quem tem direito a amamentar? Esse direito é um direito mesmo ou uma obrigação moral? Eu aqui passando pelo meu processo de amamentação, tem dia que eu fico o dia inteiro com a criança no colo e no peito. Eu não preciso me preocupar se o meu telhado vai cair na próxima chuva. Eu não preciso me preocupar se vai ter comida na minha geladeira, né? Então, eu consigo tirar leite e armazenar no meu congelador, que fica numa porta separada do restante da geladeira. E quando eu penso nas famílias que eu atendia lá na Brasilândia, tinha um pai que passava a noite inteira acordado matando ratos, para o rato não ir no berço do filho. Como que eu vou falar para essa família que não, amamentar é importante, se dedicar a esse bebê é importante? É lógico que é importante, mas olha quanta coisa antes é necessário. Eu não sei se essa mulher tem um lugar para sentar, para amamentar sem ter dor na coluna. Se hoje as assimetrias são enormes, na virada do século XX a gente tinha uma sociedade ainda mais racista, patriarcal e conservadora. Essa realidade que a Tia Coan traz é um recorte da pobreza, de quem não tem os mesmos acessos da classe alta, dos que têm licença maternidade e direitos trabalhistas garantidos. Nesse contexto, a gente fica se perguntando o que significava ser livre. Para as mulheres negras, a miséria econômica continuou a mesma. Sem condições de ascender socialmente, restavam os mesmos tipos de trabalho. Para as brancas, pobres, migrantes, havia pouquíssimas possibilidades. Para sobreviver, vendiam seu leite. Vamos ouvir a Sueli Carneiro mais uma vez, vai? Nesse contexto em que, principalmente os homens negros, se veem alijados, não é, da condição de trabalhadores, em prol do trabalhador branco imigrante, as mulheres negras vão ter que assumir uma responsabilidade, inclusive, de prover as suas famílias. E elas farão isso como mulheres que estarão nas ruas no momento que as mulheres brancas estão confinadas ao espaço doméstico, né? Pelo patriarcado, quer dizer, o poder patriarcal privatizava e confinava as mulheres brancas a esse espaço. A maioria delas a esse espaço doméstico, enquanto as mulheres negras eram mulheres que tinham que ganhar a vida nas ruas, como quituteiras, como domésticas, prostitutas, ou seja, eram mulheres, e assim sustentaram uma resistência que nos trouxe até aqui. Bom, depois dessa é melhor até dar um respiro. A gente vai para o intervalo rapidinho. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade são apoiadores regulares dos nossos projetos. Capítulo 3. Tão perto e tão longe. Só lá pelos anos 30, no século XX, 1930, que você vai ter uma diminuição ali do uso de ama de leite e um crescimento não mais do aleitamento materno, e sim começa a surgir o aleitamento materno, mas não da maneira como esses médicos queriam, porque surge aí, na realidade já temos desde o século XIX, né? Mas começa aí a ter um mercado maior de produtos industrializados para suprir essa alimentação infantil.
No episódio A Moça da Lata, o pessoal aqui do Prato Cheio contou como o leite condensado acabou virando um produto para a nutrição de bebês. Ele foi criado para ser um alimento de guerra, que tinha por objetivo alimentar os soldados. Mas, quando as guerras acabaram, a Nestlé e outras fabricantes precisavam encontrar um novo mercado. E aí que os bebês foram o alvo preferencial durante a primeira metade do século XX. Ao mesmo tempo, ganhava força a mamadeira, um símbolo de modernidade e desenvolvimento na sociedade brasileira. E não vamos esquecer dela, a farinha láctea, que chegou ao Brasil ainda no final do século XIX. A infância, nesse momento, foi levada ao grau do experimentalismo. Crianças eram alvos e vítimas de uma indústria que empurrava para elas produtos e práticas nocivas. O famoso "eu sei o que é melhor para você". Até porque esses produtos prometiam combater a mortalidade infantil, que não deixou de ser uma realidade muito presente em todo esse contexto histórico do qual a gente está falando aqui. O controle sobre crianças e adolescentes passava a ter outros objetivos. Tinha um entendimento de que criar trabalhadores e soldados demandava disciplina, demandava abolir liberdades e vontades. Vou trazer um caso chocante que ilustra isso que eu estou falando. Uma escola pública foi utilizada para experiências e propagandas de uma empresa privada estadunidense de alimentação industrializada. Ministraram sistematicamente porções de aveia em um grupo de 50 crianças e compararam o resultado obtido, o ganho de peso, com o restante que não recebeu o regime alimentar de aveia Quaker, para provar que o cereal daquela marca engordava e, por isso, fazia bem à saúde. Então vamos lá. Além de um experimento que usou crianças como cobaias, a gente está falando aqui de um novo paradigma. Os produtos industrializados estavam entrando de sola no país, prometendo milagres. Como a Caroline disse, a chegada dos substitutos do leite materno não significou imediatamente uma decadência do trabalho das amas, que continuavam em alta nas primeiras décadas do século. No Censo Demográfico de 1906, quase metade das mulheres entrevistadas informaram trabalhar como domésticas, uma categoria guarda-chuva para amas e outros profissionais. O que é importante da gente entender aqui é que a chegada desses produtos significou mais uma possibilidade de terceirizar o serviço de nutrição dos bebês. E não vamos esquecer que a gente está falando de bebês brancos. Desde muito tempo, a transferência dos cuidados de uma criança é pensada como a principal solução para que o capitalismo siga sua lógica de maximização do lucro no âmbito da infância. E aí, o aleitamento materno pode ser visto como um fardo ou como um prazer, porque vai depender das condições de classe, raça e gênero de cada pessoa. A cultura da amamentação, como conhecemos hoje, é resultado do fortalecimento da ciência, que provou a superioridade do leite materno como fonte de afeto e proteção contra doenças. Isso aconteceu lá nos anos 70, quando o uso de leites artificiais estava indiscriminado. As fórmulas infantis e outros substitutos do leite materno são pautas antigas para o joio. Em vez de ficar retomando as estratégias da indústria para vender esses produtos, a gente vai se ater nessa reflexão aqui, ó. Acho que dá para considerar que são as amas de leite modernas, né? Até porque no auge das amas de leite tinha esse discurso de que era impuro, inadequado as mulheres brancas amamentarem. E acho que o uso de fórmula também é permeado um pouco por essa coisa de que é limpo, é tecnológico. Ao mesmo tempo, o uso das fórmulas tem seu lugar em uma sociedade precarizada, na qual muitas de nós têm trabalhos informais sem direitos assegurados. Muitas que não vão poder parar sequer uma semana, porque a renda ficaria comprometida e existem muitas contas a pagar. Muitas que serão assediadas e ameaçadas no ambiente de trabalho, porque uma mulher que precisa parar para ordenhar é uma funcionária que não produz o que deveria.
A legislação prevê uma licença maternidade de 120 dias. Isso equivale a 4 meses. Do outro lado, o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, um documento do Ministério da Saúde, recomenda que o bebê tenha o leite materno como único alimento até os 6 meses de idade. Essa diretriz é aceita mundialmente como a mais eficaz e segura para o desenvolvimento nessa primeira infância. O que temos, então, é um cenário que, além de desigual, anda em descompasso entre o que a lei assegura e o que as diretrizes em saúde pública recomendam. O que eu sei é que a gente precisa viver. Todas nós passamos, em alguma medida, pelo processo de coisificação do patriarcado, que vê nossos corpos como provedores, um objeto de nutrição, de preparação de outras vidas para sustentar o capitalismo. E aí, no fim das contas, é mais lucrativo que esse corpo volte a servir ao mercado com sua própria força de trabalho. E para isso, o leite materno vai precisar ser substituído por soluções artificiais. Esse direito à amamentação que essas crianças vão ter é extremamente... Existe. O quanto que isso fica na prática é a prática da sobrevivência de cada um, infelizmente. Ei, peraí, não vai embora não. Aqui nesse episódio a gente falou sobre mulheres mães, porque essa era a realidade do período analisado. Mas no próximo episódio a gente vai entender que não são só as mulheres cisgênero que amamentam. E que essa discussão também passa pelo crivo de quem tem o direito a dar o peito. Pera, não podia dar spoiler? Ai, finge que eu não disse nada. A pesquisa desse episódio foi feita pela Brenda Vidal e pela Milena Mello. A Natália Wazawa assina o roteiro e a Luísa Coelho faz a produção executiva. A edição de som é do Vitor Oliveira e as redes sociais da Brenda Vidal. A direção-geral é responsabilidade do João Pérez e o design fica a cargo de João Ambrósio, Clara Borges e Denise Matsumoto.